Palavra de Deus. Amém, amados? Estou agora transmitindo também pelo Facebook, né? José Carlos PS. Você pode acessar pelo Facebook essa mensagem. Eu quero falar um pouco sobre casamento. Eu tenho 34 anos de casado. Uma vez me perguntaram, né? Com a mesma esposa, com a mesma mulher? Eu falei, claro. Então, 34 anos de casados, tenho 2 filhos que já estão casados também, um dos quais já me deram 2 netos, e tem um filho que continua solteiro, né? Não está no momento ainda. Então, bom, nesses 34 anos, vai fazer 35 anos já, né? De casado, Deus me abençoou com algumas experiências, né? Era para eu trazer minha esposa aqui também, para ela coadjuvar comigo aqui, mas infelizmente ela não pôde estar, né? Porque sempre que a gente vai falar de casamento é interessante que a gente tenha a esposa do lado, né? Para confirmar ou para falar bem, não foi bem assim. Mas enfim, eu quero falar com você o seguinte, amados, nós estamos vivendo tempos em que os relacionamentos matrimoniais estão descartáveis, né? E isso não só no contexto do mundo, porque no contexto do mundo já é esperado, né? O mundo ele segue o seu curso, mas para a igreja tem que ter uma proposta de casamento diferente. A igreja tem que ter uma visão sobre aliança de matrimônio diferente do mundo. A gente não pode achar normal o divórcio, a gente não pode achar normal a traição, a gente não pode achar normal a fornicação, a gente não pode achar normal o adultério, a gente não pode achar normal o rompimento das alianças, né? Não pode ser normal. É claro que eventualmente isso pode acontecer pelas mais variadas razões, mas a gente não pode banalizar, tá, amados? Se o mundo está vivendo, né, a era do descartável, né? Hoje tudo é descartável. Você compra um celular, daqui a pouco você troca o seu celular por um melhor, né? Já no casamento, não. No casamento você não pode presumir, bom, minha esposa já está velha, quero uma mais nova, né? Isso, aos olhos de Deus, é pecado e Deus, ele abomina, né? Ele diz a palavra, eu odeio o divórcio. Tá? Então, aqui eu quero contar para você alguns segredos baseados nas Escrituras para um casamento sólido. Tá? Eu quero me basear, então, no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículos de 9 a 12. É um texto bastante conhecido e muitas vezes pregado em casamentos, né? Mas Deus me deu uma palavra bastante oportuna a respeito disso, né? Tô vendo aqui alguns sinais de pessoas que estão acessando aí, né, o Facebook, estão ouvindo, assistindo. Deus abençoe, tá? Todos vocês. Mas vamos lá. Olha o que diz a Escritura: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, e se levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Primeiro, o texto começa falando de 2. Melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. E no livro de Josué, no Pentateuco, nós vamos ver Deus falando também: um de vós perseguirá 1000 e 2 perseguirão 10.000. Ou seja, a força de 2, ela não apenas dobra, ela multiplica-se exponencialmente. Então, Deus, ele planejou que o casamento tivesse essa força, tá? Melhor serem 2 do que 1. Mas no final ele diz aqui no final desse texto que o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Mas espera aí, não era 2? Porque agora está contando 3. Bom, o entendimento dessa terceira dobra, tá? A gente pode também colocar que essa terceira dobra seja o Espírito Santo no contexto do casamento. É muito bom, é muito
bíblico isso, né? Se Deus fizer parte do seu relacionamento, se Deus for a terceira pessoa no seu casamento, então você já tem aí a receita para a durabilidade do seu casamento. Mas eu quero entrar numa outra esfera, tá, amados? Levar você a refletir sobre um outro ângulo dessa questão, não desmerecendo o que eu já falei, né, anteriormente, mas vamos lá, eu quero definir com você quais são essas 3 dobras de um relacionamento e que faz com que esse relacionamento ou não dure nada ou dure até que a morte o separe, que é realmente o projeto de Deus para o casamento, né? A indissolubilidade do casamento, tá? Vamos lá. A primeira dobra do casamento, amados, qual é? É a dobra da carne, ou seja, a dobra da união física. Deus nos criou com sexualidade, não é verdade? Deus nos criou a mulher com um aparelho reprodutor, com toda a anatomia, com toda a fisiologia feminina, e criou o homem também de maneira diferente, de forma que um completa o outro, de forma que na união dos dois se forma uma família, tá? Então esse é o princípio de uma união no físico, uma união, vamos chamar de união carnal, só que no bom sentido da expressão, tá? A união física. Então, a união física, ela é parte do relacionamento, né? Que diz respeito à beleza, diz respeito à atração física, diz respeito à sensualidade, diz respeito àquilo que os olhos podem ver, né? E a satisfação sexual é a tônica do relacionamento nessa esfera do físico. É claro que Deus nos criou para ter prazer, para termos prazer sexual com os nossos cônjuges. Isso é bíblico, isso foi criado por Deus e a palavra do Senhor diz que nós temos que explorar bastante essa dádiva dele, né, com a pessoa com quem casamos, tá? Dentro do contexto do casamento. Mas, infelizmente, amados, muitos relacionamentos se resumem apenas nisso, apenas na atração física. Às vezes a pessoa casa com uma outra pessoa porque ela é bonitinha, porque ela tem um corpo bem malhado, se for no caso de um rapaz, né, um corpo sarado e tal, ou se for no caso de uma moça, tem um corpinho, né, bem torneado e tal, então vai e se casa, e esse casamento muitas vezes ele fica apenas no plano físico, no âmbito do que os olhos veem, no âmbito da satisfação sexual, enquanto um está suprindo o outro sexualmente, o casamento está indo bem, né? Mas a gente sabe que a primavera da vida, como diz o próprio livro de Eclesiastes, né? A primavera da vida vai, a beleza vai, beleza física, né? E aquela atração também acaba indo embora e de repente os nossos olhos começam a procurar alguém melhor, né? Quando o casamento está pautado somente nessa primeira dobra, que é da atração física, então ele corre o risco de durar muito pouco. Ele dura só até enquanto durar a beleza ou até que apareça alguém mais interessante. Geralmente, nesse tipo de relacionamento, há muita intimidade, porém, muito pouco compromisso. Daí a necessidade da segunda dobra. E o que é a segunda dobra? Bom, a segunda dobra, ela já envolve a emoção, é aquele envolvimento emocional, aquele amor que surge, né? Que vai além da atração física, que vai além da vontade de ir para a cama com a pessoa, mas é um sentimento que faz com que você ofereça a ela mais do que sexo. Você ofereça uma aliança, uma proteção, uma convivência harmoniosa, baseada na fidelidade, tá? Então, nós vamos chamar essa dobra de união emocional ou união sentimental. Nesse nível, o relacionamento já é mais profundo, porque ele não está restrito apenas ao físico, apenas à satisfação sexual, mas há um sentimento genuíno, há muita valorização, há um respeito mútuo. E a união é feita, né, com base em algo muito nobre, que é o amor. Mas
Por outro lado, né, esse sentimento ele é variável, tá? O sentimento ele é muito variável. Eu estou casado há 34 anos, agora me pergunte se eu já quis separar-me da minha esposa. Se eu disser que não, eu vou estar mentindo, né? Mas graças a Deus, nós sempre vencemos os obstáculos, né? Então, sempre vem as turbulências, o sentimento, uma hora você odeia, uma hora você ama, né? É igual a uma música mundana que é entre tapas e beijos, não é verdade? Em muitos contextos, essa é a realidade, tá? Então, amados, a segunda dobra que eu falei, né, que é a questão da união emocional, união sentimental, as pessoas estão ligadas por um sentimento que se chama amor. Muito nobre, né? E nesse tipo de relacionamento há mais seriedade, não é só atração física, envolve um compromisso, né? Mas, como eu falei, por outro lado, os sentimentos eles são instáveis. Você um dia ama e no outro dia você odeia, no outro dia você torna a amar, no outro dia você torna a odiar. E aí vem as brigas, vem as divergências de opiniões, de pensamentos, né? Vamos supor que a moça foi criada numa cidade pequena, com valores diferentes, típicos de cidade pequena. O rapaz foi criado já numa cidade grande, modo de vida, de pensar de gente de cidade grande, e aí os dois se apaixonam um pelo outro e agora eles têm que se ajustar. Ela tem uma cabeça, ela tem uma história de vida, ela veio de uma família, ela aprendeu coisas que ele não aprendeu, ou ele aprendeu coisas que ela não aprendeu, ela viveu experiências que vão ter efeito, vão ter impacto no relacionamento. Ele viveu experiências boas ou ruins que vão ter impacto também no seu relacionamento. E aí vai precisar de muito amor, de muita compreensão, e é claro que quando vem esse choque de experiências, um amor que é baseado somente, um casamento, né, um relacionamento que é baseado somente no sexo, ele não subsiste, né, ele logo acaba tudo. Mas quando ele é baseado numa união emocional, sentimental, quando já há amor, então ele dura mais, né? Agora, a duras penas, porque o ser uma só carne, amados, é uma construção, não é apenas uma palavra dita pelo pastor na hora do casamento. E assim eu vos declaro, marido, mulher, uma só carne. Não, não é isso. Tá? E não é também uma noite nas núpcias. Você se torna uma só carne com seu cônjuge no decorrer dos anos, no decorrer do tempo, porque o tempo ele vai ajustando. Porque ser uma só carne no sentido sexual, então você está só na primeira dobra. Primeira dobra, você se torna uma só carne com uma pessoa, mas daqui a pouco você rompe a aliança. O casamento não dura. Tá? Mas a segunda dobra, que é a dobra da união emocional ou sentimental, então ela já traz mais consistência. Só que a troca de experiências, a troca de valores, há histórias, né, diferentes que vão agora se chocar uma com a outra, e aí vem os filhos, como é que nós vamos criar filhos, e aí vem questões até religiosas, um foi criado num contexto católico, outro foi criado num contexto protestante, e aí vamos criar nossos filhos, vamos batizar na igreja católica, vamos batizar na igreja protestante, bom, não sei, aí vem o que a Bíblia chama de julgo desigual, um é temente a Deus, o outro é ateu, mas os dois se amam e se casam. Não estou dizendo que isso é legal, que não é legal, só estou falando que há diferença, que dependendo do grau de diferença, elas vão determinar se o casamento vai determinar como vai ser a guerra dos sexos, a quatro parentes dentro da sua casa, entendeu? Então, amados, o amor, ele vai ser a argamassa, ele vai ser essa construção, ele vai viabilizar o ser uma só carne, como eu já falei, ser uma só carne não é uma noitada com uma pessoa, é uma construção, tá? É o dia a dia, é quando você pede perdão, é quando você reconhece que errou, é quando você reconhece que é falho, é quando você não vê que você não está satisfazendo a sua esposa em alguma área e você então percebe que precisa mudar. E eu estou falando você, né, sempre trazendo para a responsabilidade
de cada um, né? Porque sempre a gente gosta de botar a culpa no outro, né? Ou na outra. Mas uma das premissas do casamento é a gente assumir a responsabilidade pelos problemas e aí tentar reorganizar tudo com base nisso, né? E querer mudar. A gente não pode querer mudar a pessoa, a gente tem que mudar a nós mesmos, né? E às vezes a mudança da outra pessoa depende da mudança em nós mesmos, né? Então, às vezes a gente quer, né, que o cônjuge mude, porque eu não gosto que fulano seja assim, eu não gosto que fulano faça isso, eu não gosto e a gente quer que ela mude, né? Mas de repente ela também esteja querendo que você mude em alguma coisa. Então, mudar cabe a nós mesmos, né? Nós não podemos mudar as pessoas, mas nós podemos tomar a atitude de mudar-nos a nós mesmos. Porém, os sentimentos também, como eu já falei, eles são instáveis. Tá? E nessa instabilidade sentimental também, a aliança pode ser prejudicada, porque quantas pessoas nessa instabilidade emocional, sentimental, às vezes não sabem lidar com o fracasso, não sabem lidar com a desavença, não sabem lidar com a mágoa, com o ressentimento, e acabam se divorciando, acabam se separando, às vezes por falta de conselho ou por falta de esforço, de tentar um pouco mais, e aí aquele sentimento que foi confessado no altar um dia lá na frente do sacerdote, ou do pastor, ou do padre, né, de uma autoridade religiosa, aquele sentimento tal, de repente vira ódio. Você pode ver que toda separação teve um começo de juras de amor, não é verdade? E aí quando separa, é ódio, é ressentimento, é aquela coisa. Por quê? Por causa da instabilidade emocional, né? É aí que entra a terceira dobra, por isso que fala aqui o texto eclesiástico, que o cordão de 3 dobras ele não se quebra com facilidade, agora o de 2 se quebra. Porque se um relacionamento que é algo tão importante na vida do ser humano, que foi criado por Deus, se ele é pautado apenas no sentimento, ele é pautado então numa coisa ainda muito fraca, muito frágil. Ou seja, o sentimento é algo muito frágil para sustentar algo de tão elevada importância que é um casamento, uma família, né? Às vezes uma família destruída, você destrói o seu filho por causa da separação, de uma aliança quebrada. Você destrói a vida dos seus filhos muitas vezes. Tá? Então, a emoção ou o sentimento é uma base muito frágil para sustentar um casamento. É aí que entra a terceira dobra. Mas qual é a terceira dobra? Está curioso para saber qual é a terceira dobra? Nós já falamos da carne, nós já falamos da alma, que é a questão emocional, né? Sentimental. Carne e alma não são suficientes para sustentar um casamento. Interessante, porque aí nós só temos 2 dobras, mas nós precisamos de 3. Qual será a terceira? A dobra da união integral, espírito, alma e corpo. E como que é então essa integração no espírito, esse casamento tendo também como base o tripé, né, do casamento, o espírito? Porque nós somos feitos dessas 3 substâncias. Na verdade, nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E a parte espiritual do casamento é o que vai dar suporte a ele. Mas geralmente é a parte mais esquecida no casamento. Porque isso requer, assim, renúncia, abnegação, conformidade com os valores da palavra de Deus. É no espírito, tá, que a palavra de Deus entra. É na compreensão espiritual das coisas. O seu casamento, ele não pode ser pautado somente no que é físico e no que é almático, vamos dizer assim, usar esse termo, né? Porque a relação ela vai ficar muito fragilizada. Ele tem que ser feito no espírito. Até porque, quando você faz um casamento na esfera do corpo, da alma e do espírito, então esse casamento, essa união, ela é integral. Corpo, alma e espírito. Não somente o corpo, não somente a alma, mas corpo, alma e espírito. E é aí onde Deus entra com tudo. Não apenas com palavras poéticas, com palavras bonitas, com sentimentais e tal, mas com dicas de como ter um casamento bem sucedido. É aí onde entra Deus na parada, né? Porque é no espírito que Deus encontra a porta para entrar no casamento e não deixar que ele se corrompa. Né? Porque Deus é espírito.
Tá? Então, nosso casamento ele tem que ter esse elemento espiritual. É por isso que, amados, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos nos colocar em jugo desigual com os incrédulos. Ou seja, que aliança é entre o crente e o descrente. Aí, entre o crente que eu falo assim, o cristão, né? Porque o cristão ele tem o Espírito de Deus, mas o não cristão ele não tem o Espírito de Deus. E nesse casamento de alguém que tem o Espírito de Deus e alguém que não tem o Espírito de Deus, pode haver problemas mais tarde. Não digo que é uma fatalidade, não vai dar certo e tal, não, que eu já vi casamento de pessoas de julgo desigual darem certo e casamentos com julgos iguais, casamento de crentes que não deu certo, né? Então, tem isso também. Mas temos que pegar pela estatística. Na maioria das vezes não dá certo, porque é julgo desigual. Né? Então, o Espírito Santo, ele é que vai ser a base fundamental para que você se torne uma só carne, para que o princípio do uma só carne seja real na vida do casal. Como eu já falei, é no Espírito que Deus vai encontrar a porta para entrar no casamento e sustentar o casamento. Porque só Deus pode salvar um casamento em crise. E isso acontece por duas razões. Primeiro, porque Deus é Espírito, e segundo, foi Ele que criou o casamento. Foi Deus quem estabeleceu o casamento. Deus nos criou, Ele sabe exatamente de que material nós somos. Ele sabe exatamente que nós precisamos estar ligados à fonte, que é Ele, para que o casamento seja duradouro, para que o casamento dê certo. Sendo assim, Ele tem as melhores dicas para um casamento bem-sucedido. E essas dicas estão em 1 Coríntios 13, você conhece, né? O amor é paciente, o amor é sofredor, não arde em ciúmes, tudo espera, tudo suporta, tudo crê, jamais acaba. Um amor dessa magnitude, um amor desse perfil, querido, só o amor de Deus. E é no Espírito que esse amor é concebido. Eu costumo dizer, amado, que o amor ele não pode ser resumido apenas no sentimento. Porque sentimento é instável, nossos sentimentos são voláteis, né? Mas o amor, ele é antes de tudo uma decisão. O amor é antes de tudo uma atitude. Não são apenas palavras. Às vezes a gente faz um mal para a pessoa e depois vai querer consertar aquilo com palavras. Às vezes até conserta, né? De que a palavra seja perdão, né? Até conserta. Mas tem um ditado que diz assim: para falar ao vento bastam palavras, mas para falar ao coração são necessárias atitudes. Para falar ao coração são necessárias atitudes, obras. Amém, amados? Então, essas são as 3 dobras do cordão para um casamento ser bem solidificado, ser bem embasado. O casamento na esfera do corpo, que é o ato sexual, as carícias, né? A atração física, isso é nobre, isso é de Deus. Deus criou a mulher, né? Para ser atraente ao homem, e criou o homem para ser atraente à mulher também. Né? Deus criou, Deus planejou que fosse assim, mas o casamento ele não pode estar restrito somente à atração física, porque o corpo chega uma hora, né? O homem, vamos supor aqui o homem, chega uma hora que cai o cabelo, os pelos do nariz começam a crescer mais do que o normal, tem que ficar o tempo todo aparando, a barriga você começa a perder a barriga para fora da calça, né? Barrigão, né? E já pensou? Um velho careca, barrigudo, né? Cheio de rugas, tá? Então, a primavera, a juventude, ela passa, né? Então, o casamento ele não pode ser baseado em atração física, porque de repente a gente pode achar alguém que seja mais bonita, né? Mas tem então o amor, a questão da alma, né? Aquela emoção, aquele sentimento nobre, bonito que Deus criou também, né? Para que a gente pudesse desfrutar disso aí. É algo que Deus plantou no coração do homem, o amor. Mas o casamento ele não sobrevive só de amor e sexo. Ele tem que ter também o espírito. É o tripé de um casamento. São as bases, né, de um casamento. A união carnal, a união emocional e a união espiritual, né? Ocorre, amados, que hoje
A gente vive um dilema, até mesmo nas igrejas. A gente ouve falar muito pouco sobre sexualidade na igreja, a gente ouve falar muito pouco sobre fidelidade no casamento nas igrejas, talvez porque o número de divórcios nas igrejas está crescendo de uma maneira tão grande que a gente está começando a achar normal, e aí a gente já não fala mais sobre divórcio na igreja. Não sei, será que é porque de repente a gente já não considera mais que o divórcio é algo que Deus odeia? Que Deus de repente resolveu sancionar o divórcio, né? Banalizar? Não sei, a gente não fala mais. Enquanto a gente não fala mais sobre educação sexual nas igrejas, enquanto a gente não orienta nas igrejas sobre a sexualidade dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, as escolas seculares estão fazendo isso e de uma maneira totalmente pervertida. Você sabe disso, não é verdade? As escolas estão aí, as telenovelas estão aí para perverter a sexualidade, algo que Deus criou com tanta perfeição, com tanta pureza. Estão aí as redes sociais, a mídia, as telenovelas, as músicas, para perverter aquilo que Deus criou. E qual o papel da igreja? É marchar na contramão disso. A igreja não pode ser conivente com essas coisas. A gente não pode ficar fazendo, amado, só campanha de prosperidade na igreja, campanha de aquisição de coisas, como a gente está vivendo aqui, né, o início de um novo ano, então a gente faz projeção para isso, projeção para aquilo e tal, e esquece dos valores espirituais que devem ser resgatados. E a gente tem que ter como propósito para 2019, amados, o resgate dos valores da família. Famílias sólidas, famílias edificadas nesses 3 pilares que eu acabei de mencionar. Porque se a gente não cuidar das nossas famílias, se a gente não cuidar dos nossos filhos, dos nossos casais, dos casais da nossa igreja, daqui uns dias não haverá mais razão para sermos igreja. Porque a igreja terá perdido a sua luz, a igreja terá perdido o seu sabor. E Jesus disse que se o sal vier a perder o sabor, ele não vai prestar mais para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. E a igreja, então, ela tem que resgatar seu sabor. E como pastor, estou, né, me dirigindo a você, eu não sei qual é a igreja que você pertence, né, mas você há de convir comigo, concordar comigo, amados. A gente ouve muito poucas pregações sobre casamento na igreja, né? Esses dias eu estava falando que daqui uns dias a gente não vai poder mais falar sobre união, sobre homossexualidade, tá? Porque é politicamente incorreto, né? A Bíblia diz que homem com homem é pecado. Mulher com mulher é pecado. Está na Bíblia. E a Bíblia que eu creio, a Bíblia que você crê, ela é muito clara sobre isso. É claro que a gente não vai desprezar as pessoas, mas a gente também não pode ser conivente com o pecado, né? Por que os cristãos da igreja primitiva morriam? Porque eles defendiam a sua fé, mesmo sendo politicamente incorretos. Haja vista que a igreja antigamente era chamada igreja clandestina. A igreja, amado, dos primeiros séculos, ela não era oficial, ela era a igreja clandestina. Funcionava na clandestinidade. E vai falar que isso era errado? Porque o Estado não aceitava o cristianismo. E hoje parece que o Estado está exercendo uma pressão muito forte para que o cristianismo nas igrejas sejam politicamente corretos. Ou seja, não, você não pode falar de adultério, porque hoje em dia a moda é fazer sexo sem compromisso. Até nas escolas de ensino médio e de ensino fundamental já estão distribuindo preservativo. Por que uma criança, para que uma criança de 12, 13 anos vai ter acesso a preservativo dado pelo governo nas escolas? Será que isso deve ser deve ser visto com bons olhos pela igreja? Não, hoje em dia é assim mesmo, é evolução, a gente tem que evoluir, tá? Não, a gente não tem que evoluir, não. Pelo contrário. Em muitas coisas, amado, quando a gente chama assim, não, a igreja, esse pensamento da igreja é retrocesso. Em muitas coisas nós temos que retroceder, sim. Em muitas coisas nós temos que retroceder. Porque se nós estamos avançando para o abismo, a coisa mais sensata é fazer
é retroceder. Pode me chamar de retrógrado, de antiquado, disso e daquilo. Mas me prove pelas escrituras que eu estou errado. Aí eu vou mudar de ideia, eu vou mudar de opinião. Mas enquanto alguém não me provar pelas escrituras que o que eu estou falando está errado, né, eu vou continuar falando o que as escrituras me asseveram de falar. Sem me preocupar se eu vou estar ferindo tal lei ou ferindo A ou B, né? Na verdade eu não estou aqui para ferir ninguém, eu estou aqui para falar, estou falando sobre casamento. O casamento do modo bíblico, né? Então tudo que eu estou falando tem respaldo bíblico. O casamento entre um homem e uma mulher, que gera uma família, filhos e filhas semelhantes a Jesus. Esse é o objetivo do casamento, né? Perpetuação da espécie. Homem com homem não vai poder fazer isso, mulher com mulher não vai poder procriar. Mas enfim, que essa palavra possa nortear a nossa vida,